Trump imaginou como um golpe estratégico contra a China pode estar, na verdade, acelerando a ascensão brasileira no mercado mundial de alimentos. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. Obrigado por assistir os meus vídeos. Como é que é? O Jorge está esperando você dar um like, um joinha e compartilhar. Já fez isso? Você não vai dar um like, um joinha? Você não vai compartilhar? Ah, bom. O podcast Rádio Web Xixová o podcast ainda está devendo. Mas a Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouco da música cristã, que para mim não é louvor. Para mim não é louvor. Não é louvor a Deus. É louvor a si próprio. Porque, na minha opinião, louvor é aquilo que você, aquela música, aquele hino, aquela música que você faz, canta para Deus e deixa que Deus te pague. Agora, se você usa chapéu Panamá, se você usa chapéu do Texas de cowboy, não de vaqueiro, né? Mas de cowboy, se você usa calças rancheiras, se você usa calça de jeans e não calças rancheiras, se você usa bota 7 léguas, não, você usa bota texana feita de couro de crocodilo ou de jacaré, usa aquele cinto de fivelão, então, meu amigo, você está fazendo música para ganhar dinheiro e fazer show. Você não está louvando a Deus. Você está louvando a você mesmo. Mas não é o assunto desse vídeo aqui. E transformando o agronegócio nacional na força econômica mais poderosa do país. Será que estamos testemunhando o Brasil assumindo definitivamente o posto de potência alimentar global? Pois é, né? Pois é. Esse vídeo não é para falar de política, até porque eu evito o assunto política. Mas alguns casos envolvendo a política eu preciso falar. Pois é, né? O agro brasileiro, aquele que fez de tudo para ferrar o presidente Lula, aquele agro que fez de tudo para derrubar, que cantaram para pneu, entendeu? Que pediram golpe militar. Olha só que coisa, olha só que destino. São eles exatamente os maiores beneficiados do governo do presidente Lula. Olha que coisa, pai. Aquela pessoa que você tentou tirar, aquela pessoa que você tentou arrancar do poder, é justamente essa pessoa que está dando mais condições para o agro. Primeiro, com esse negócio de taxa, que os Estados Unidos taxou a Rússia, a Rússia já fez logo uma situação. Ela foi lá e deixou de comprar milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos. A China era o maior comprador de soja americano. Mas quando o Trump taxou a China abandonou, deixou o agro estadunidense literalmente na merda. Porque eles perderam bilhões do dia para a noite e não sabe o que fazer com essa soja. E agora, a novidade, mais uma em favor do agro, aquele agro que quis tanto acabar, que pagaram para eliminar do planeta o presidente Lula, mais uma vez é beneficiado, porque a China parou de comprar carne dos Estados Unidos e está comprando do Brasil e da Austrália.
Olha só que coisa! Logo um presidente de esquerda, logo um presidente que não é de Deus, nem de pátria e nem de família. Acho que alguém tomou posse dessas três coisas, né? Porque todo mundo acredita em um Deus, todo mundo tem uma pátria e todos, absolutamente todos, têm família. Não é de um partido isso, são de todos. Como o Lula está usando essa oportunidade para se projetar no cenário internacional? Você vai entender tudo agora. Pare de usar adubos e fertilizantes caros. Se quiser que as... Eu sou Jorge Luiz, essa é o... Opa! Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová, grande litoral de São Paulo para todo o Brasil e ao redor do mundo. que está viralizando na internet. Deixa eu te explicar. Pera aí, Pesquisadores israelenses propaganda. descobriram... Washington, início de 2020. Como vocês estão vendo aí, eu estou fazendo um react deste canal, tá? Então qualquer reclamação, política ou não, vocês vão lá e reclamam. Porque muitas das coisas aqui não é exatamente o meu pensamento, embora alguns pensamentos vão concordar com o meu pensamento. Mas vamos lá, então veja bom, vou botar aqui, ó. O nome desse canal é Global Market Brief. Global Market Brief. Eu vou deixar o link dele aqui nesse canal. Vou deixar o link no primeiro comentário. Qualquer dúvida ou reclamação, vocês vão lá. Eu nem sei se esse canal é um canal de direita, de esquerda, ou se só é um canal de notícias e acabou. Como o meu. O meu, eu falo de religião, de problemas que acontecem com as religiões e falo de assuntos aqui do mercado, independente de torcer para um lado, tá? Então, se você é torcedor, fica até difícil de conversar, não é verdade? Não é verdade? 25. Donald Trump, recém-empossado para seu segundo mandato, retoma sua estratégia de confronto comercial contra a China. A promessa? Proteger os empregos americanos, punir a China e reequilibrar a balança comercial. As tarifas anunciadas foram pesadas, sobre taxas que chegam a 60% sobre produtos chineses, incluindo eletrônicos, aço, produtos manufaturados e, crucialmente, barreiras indiretas que encarecem as exportações americanas de proteína animal para o mercado chinês. No discurso, Trump vendia a ideia de que a China iria se render, voltar à mesa de negociação e aceitar os termos americanos. Só que a China não se rendeu. Ela simplesmente mudou de fornecedor. E aqui começou o efeito dominó. A carne americana ficou mais cara e menos competitiva para os chineses. Os embarques de carne bovina, suína e frango dos Estados Unidos para a China despencaram. Produtores americanos começaram a acumular estoques sem conseguir escoar a produção. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Brasil e Austrália estavam de olho, prontos para surfar na onda. Porque quando uma potência fecha a porta, outras duas se preparam para entrar pela janela. A China não é apenas um grande comprador de alimentos, é o maior comprador do mundo. Pois é, então deixa eu comentar alguma coisa aqui, porque é um react, eu não posso ir direto. O Donald Trump usou aquela tática da taxa, todo mundo já sabe disso. Ele usou a taxa. Como eles têm o maior exército do mundo, né, o melhor exército, os melhores armamentos do mundo, então eles ameaçam com taxa. E se o país tentar fazer alguma coisa, eles ameaçam com invasão. O grande problema é que a China largou, não compra mais soja americana, está comprando do Brasil. E agora ela parou de comprar carne
de frango, de porco da China, está comprando do Brasil. E eles estão ficando com carne estocada lá, sem saber o que fazer com essa carne. Então só resta para eles apelar para o exército, para a invasão. Eles vão querer invadir a China, o Brasil, enfim, vão querer invadir tudo enquanto é gente que produz e que vendia para ele. Mas porque ele tomou essa medida, estão parando de comprar. Ele imaginou, como disse aqui o locutor, ou uma IA, não sei, disse que eles achavam que esses países iam se curvarem a ele. Mas não se curvou. Então, meu amigo, depois daquele discurso do Donald Trump aos generais americanos, pedindo eles que eles pudessem sair da sala, mas se eles saíssem, seriam todos demitidos, os generais americanos tiveram uma chance única de todos sair da sala ao mesmo tempo. Eu queria ver ele demitir todos. Eles perderam uma grande oportunidade. Era só todos levantar e saírem. E a vergonha ficava maior. Porque ele já sabia que os generais não iriam apoiá-lo. Ele já sabia. Você pode ver que quando ele entra, a primeira coisa que ele fala, ele diz assim: me falaram que vocês iam ficar calados. Então ele já sabia, por causa do discurso anterior, que eu não mostrei aqui no canal, mas teve um discurso antes do secretário de guerra, lá eu sei lá que doideira é aquilo, onde esse cidadão ele humilhou os generais, dizendo que não aceitaria general de barba. Uma coisa que o americano sempre usou, aquele que gosta de barba, mesmo sendo político, mesmo sendo um general, mesmo sendo do exército, usa barba. E ele proibiu. E disse o pior ainda, que os caras estavam gordos. Que ele vai criar uma medida que o cara tem que ter. Logo ele, que é gordo. O Donald Trump é gordo. O paletó dele não consegue nem fechar de tão gordo que é o cara, mas o cara quer impor que as pessoas tenham medida, que o exército tem uma medida padrão. Vocês já viram isso? Ou não? Vocês já viram isso há uns 80 anos atrás? Vocês já viram? Aonde o exército era padrão. Todo mundo tinha que ter a mesma fisionomia, a mesma cor de cabelo, a mesma cor de olhos. Aonde eles casavam só entre pessoas de olhos azuis e cabelo loiro para ficarem todos muito, muito, muito parecidos. Vocês já viram isso? Não diga que não viram, porque viram. E o exército americano perdeu a maior chance do mundo de derrubar esse cara naquele dia. Era só todo mundo sair da sala. Agora não se sabe quando eles vão ter outra oportunidade. Mas o papo aqui não é esse. É a comida. Mas a comida vai trazer de novo a esse papo. Então ele bota a taxa, sabe que países vão rejeitar, aí ele tem um motivo para atacar belicamente aquele país. Mas tem um problema. Quando você ataca um país belicamente, você tem que... Opa, dá uma coceirinha na vista aqui. Você tem que gastar. Você gasta petróleo para armamentos de navio, você gasta comida, você investe dinheiro. E aí a sua economia entra em bancarrota. E aí, se ele criar 3 frentes de guerra, eles estão perdidos.
lembra que eles criaram a OTAN, que é 5 países? Daqui a pouco alguém se desliga da OTAN lá, e não quer. E aí? Então o país começa a entrar em queda, sozinho, sem ninguém fazer nada. Ele, sabe aquela, eu vou falar uma coisa que é até esquisita, ele derruba ele mesmo. Pois é, isso está prestes a acontecer. Por quê? E outra coisa, gente, que eu esqueci de falar para vocês, eu tô com vontade de falar isso faz tempo. Olha só, a África, por anos, é a dona do ouro do planeta. A África é dona do ouro do planeta. Mas eles mesmos são pobres. A África é dona do diamante do planeta. Mas eles mesmos são pobres. São países detentores de riqueza própria, que a riqueza deles própria não traz nada de benefício para eles, e eles vivem, a maioria dos países da África, uma média de 50% de países africanos vivem em maneira tribal. Não vive como cidades, eles vivem como tribal, com agriculturas familiares pequenas ali, que alimentam, mas não o suficiente. Mas a África é dona dos maiores e melhores diamantes do planeta. É dona das maiores minas de ouro do planeta. Mas como esses países africanos não estão entre os mais ricos? É porque a maioria dos diamantes vão para Israel, de graça, conteblandeado. Para lá, Israel, que não tem nada, um país que não dá nada e não tem nada. Esse é um assunto para outro vídeo, porque é o pecado deles que levou a terra a ficar daquele jeito. A terra ali era boa e dava tudo, manava leite e mel lá no tempo dos cananeus. A terra era boa, mas eles conseguiram devastar a terra através dos seus pecados e dos seus erros, e Deus puniu. É um assunto para outro vídeo. Mas todo o ouro africano vai, se não me engano, é o Oriente Médio, mas lá para a Arábia Saudita, que é o país que mais tem ouro. Mas eles não produzem ouro, eles não têm mina. De alguma forma, aquilo vai para lá clandestinamente, depois é validado, e os caras andam com ouro, até com chapéu de ouro, carro de ouro, sem ter ouro. E o produtor, o dono do ouro, comendo calango, comendo rato para sobreviver. Mas aonde eu quero chegar com esse assunto? Eu quero chegar nesse país aqui, na China. Porque a China veio com uma proposta bem melhor para a África. Ou seja, nada de espremer o país para me pagar. Eu faço um acordo para fazer uma ponte aí, você me empresta o dinheiro, mas você espreme meu país, bota uma inflação de doido, espreme o povo, porque você quer receber de todo jeito, né, senhor FMI e senhor Estados Unidos? A China veio com uma proposta para a África irrecusável. Eles vão para lá, constroem o que precisarem na África, mas ensina os engenheiros, os técnicos africanos a fazerem aquilo. Pois é. Então, se você for hoje, acho que no
Quênia, eu posso estar errado o nome do país, tá? Eu tenho certeza, é Etiópia. O outro eu estou meio em dúvida se é Quênia, tá? Você vai ver lá o tipo de plantação que a China fez ali. Agricultura, assim, não investiu pesado, mas ensinou aquelas pessoas a plantarem, a mexerem na terra. Ou seja, daqui 10 anos, eles não precisam mais do chinês, eles estão plantando ali e ganhando dinheiro, tendo comida e acabam com a fome. Eles estão levando fábricas para fazer coisas, ponte, prédios, para fazer tudo, mas está ensinando os africanos a fazer. Inclusive, estão levando engenheiros e técnicos para estudarem na China. A China hoje deve ter mais de 5.000 africanos legítimos estudando na China e morando na China. E aí, a dor de cotovelo. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele nunca se preocupou exatamente com isso. Quando aparecia um africano inteligente, eles logo pegavam aquele africano inteligente, levava lá pro Vale do Silício, pleiteava uma bolsa de estudo em Harvard, porque o cara era inteligente e ele passava. E ali extraía toda a inteligência do cara para o bem do próprio país. Eu já disse aqui que a maioria das pessoas hiper, super inteligentes, a maioria das coisas desenvolvidas nos Estados Unidos e tida como os americanos, na verdade, são estrangeiros. Você pode ver no próprio Google aqui. O CEO é tudo o quê? Indiano. Indiano é uma das melhores cabeças para computação e eles estão ali em todos os lugares. E eles pagam muito bem, dão uma vida boa pro cara e o cara é defensor daquela bandeira lá. Mas na verdade ele é indiano. E assim são outros casos. Então, os Estados Unidos, ele está arriscando que ele vai ganhar essa guerra. Eles impõem a taxa para o país rejeitar, para o país brigar, para eles poderem ter um motivo aparentemente justo para que eles possam atacar aquele país. Agora, eles estão com um pouco de medo porque eles não sabem exatamente o que a China tem e não sabem exatamente o que a Rússia tem, porque a Rússia não é de fazer propaganda do que ela tem. Possa ser que ela não tenha nada, seja tudo fake, mas possa ser que tem. Agora, da China eles não têm notícia, mas também não sabem o que tem. Quando a China apresentou um avião aí que vira cambalhota aí, que anda para todo lado e eles não têm aquele avião, eles endoidaram. Eles endoidaram, porque eles começaram a mandar para a China fazer os aviões dele, ou seja, fazer as peças para montar nos Estados Unidos. E a China copiou, fez melhor ou fez igual. Então, tá ali mano a mano. E aí, como é que fica agora? Mas esse assunto está muito longo. Deixa eu voltar aqui pro 1,4 bilhão de habitantes e uma classe média em expansão, a China precisa de milhões de toneladas de carne bovina por ano, frango em quantidades industriais, suínos para abastecer um mercado interno gigantesco. E essa demanda não pode parar. A China não pode se dar ao luxo de ficar sem proteína animal. Então, quando o Trump fechou as torneiras americanas com suas tarifas, Pequim não perdeu tempo. Intensificou dramaticamente as compras do Brasil. Os números são impressionantes. Só nos primeiros meses de 2025, os contratos de exportação de carne brasileira para a China cresceram mais de 40%. Bilhões de dólares em novos acordos foram assinados. Frigoríficos brasileiros estão operando a pleno vapor para atender a demanda chinesa. E tem mais. A China não está só comprando mais.
está diversificando fornecedores para nunca mais depender exclusivamente dos Estados Unidos. O Brasil, que já era um fornecedor importante, agora virou o fornecedor estratégico número 1 para os chineses. E isso não aconteceu por acaso. E você viu que o Trump quer exigir que o Brasil quebre os acordos com a China? Trump, posso fazer um negócio? KKKKKKKKKK. Você dançou, meu irmão. Essa aqui é a realidade. Porque nos bastidores, Lula estava jogando xadrez enquanto Trump. Este hábito japonês com... Bom dia, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, ou seja, mas é onde tem internet, tá bom? E se esse conteúdo está abrindo seus olhos para um Brasil que a mídia nunca te mostra, então eu preciso te pedir algo muito simples, mas que faz toda a diferença. Me ajuda a manter esse projeto vivo. Essa produção é 100% independente. Não tem patrocínio milionário nem apoio de grandes grupos. É só esforço, dedicação e a vontade de levar a verdade até você. Se esse trabalho fez sentido para você, manda um Pix de qualquer valor. Pode ser pouco, mas cada contribuição é um tijolo na construção dessa voz livre. A chave Pix já está aqui na tela. É direto, rápido e principalmente mantém de pé um projeto que só existe porque você acredita nele. E aqui entra Lula. Enquanto Trump apostava na força bruta e no isolamento da China, Lula apostou na diplomacia pragmática e na construção de pontes. Nos últimos 2 anos, o presidente brasileiro fortaleceu pessoalmente a relação com Xi Jinping. Os dois se encontraram diversas vezes, tanto no Brasil quanto na China. Garantiu certificações sanitárias aceleradas para frigoríficos brasileiros exportarem para a China com menos burocracia. Negociou acordos de longo prazo que garantem estabilidade nas exportações, protegendo o agronegócio brasileiro de oscilações geopolíticas. Posicionou o Brasil como líder do Sul Global, um bloco de países que buscam... Aí, tá vendo? Você pode não gostar do presidente Lula. É um direito seu. Nada contra. Você pode odiar o cara. Também nada contra. É um direito seu. Mas você negar isso daí, aí não, né? Você negar isso aí é demais. Entendeu? Enquanto um ex-presidente queria entregar o Brasil de bandeja, esse que é um Brasil grande e para todos. E a coisa que eu não consigo, essa eu tenho que falar, eu falo sempre. O agronegócio financiou para que o Lula fosse arrancado do poder. O agronegócio. E quis o destino que o agro é o maior beneficiado do governo do presidente Lula. É ou não é a mão de Deus em favor de uma pessoa? E o que é pior, é a pessoa que vocês oraram para que Deus o arrancasse. Fiquem com Deus, se é que todos nós, inclusive eu, somos de Deus.